Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Zé Dirceu, que falou num congresso do PT que o Tarcísio que é o candidato da direita. E olha só o que ele disse aqui, ó, elite não quer Bolsonaro em 2026 e vai ameaçá-lo com prisão. É mesmo, Sherlock? Sherlock Holmes descobriu isso sozinho, Sherlock. Elementar, meu caro Watson. É óbvio isso, o Zé Dirceu. E eu achava o Zé Dirceu um cara inteligente, né? Mas o que ele está falando aqui é o que todo mundo sabe. Por que a elite não quer Bolsonaro? A elite não quer Bolsonaro porque Bolsonaro não é corrupto. O mecanismo que a elite usa para controlar os políticos é acusar de corrupção. Como estão fazendo com o Hugo Mota. Como é que estão controlando o Hugo Mota lá no Congresso? Eles não querem as coisas, não é? Ameaçaram prender o pai do Hugo Mota e coisa e tal. E isso lá em Brasília funciona muito bem, porque, como eu falo para vocês, todo mundo é corrupto, não tem um que não seja. Então, assim, quando tem uma acusação de corrupção, o que você tem que pensar é por que estão acusando esse cara? Quem que estão querendo dele, né? Porque ser corrupto todo mundo é. Se é para botar corrupto na cadeia, bota todo mundo de uma vez só, né? O Bolsonaro tem esse problema, o Bolsonaro eles não conseguem controlar por conta disso, e daí tem essa dificuldade. E, além disso, o Bolsonaro estava diminuindo o tamanho do Estado. Olha que absurdo, como é que pode? Como é que a Fazenda Nacional vai colher os ovinhos das galinhas, né? Porque a Fazenda Nacional, o termo vem exatamente disso, né? Eles encaram a população brasileira como um grande rebanho, que eles têm que tirar o dinheirinho lá da gente, tem que colher o leite da gente, tem que colher os ovinhos da gente para ganhar dinheiro em cima da gente. Se diminui o tamanho do Estado, diminui a capacidade deles de roubarem a sociedade brasileira, né? Vamos ver esse caso aqui, porque, de novo, o Zé Dirceu, sinceramente, eu já achei esse cara inteligente, eu tô achando cada vez menos inteligente com as besteiras que ele tem falado. Talvez ele esteja com a mesma síndrome do Lula, né? Aquela síndrome do pensamento atrasado, né? Que ficou parado no tempo. Era um cara inteligente em 1990, mas o tempo passou e ele ficou parado na inteligência de 1990. O Lula já era burro em 1990, mas ficou parado, virou uma porta de tão idiota agora, parado esse tempo todo, né? Essa notícia foi sugerida por Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a elite não quer Bolsonaro em 2026 e vai ameaçá-lo com prisão. Ô, mesmo? Você jura, Dirceuzinho? Jura que é isso que está acontecendo? Oh, eu nem tinha percebido que era isso, né? Pelo menos você vê que ele está sendo honesto aqui. Ele sabe que não tem motivo nenhum para prender Bolsonaro, que não teve golpe nenhum, que não teve nada. Esse cara é um cara que queria dar golpe no Brasil. Você pode ter certeza. Zé Dirceu é da turma que queria dar golpe no Brasil em determinado momento. Talvez ainda queira dar golpe no Brasil ainda, né? De novo, eu sempre deixo claro para o pessoal, haviam pessoas em 64 que queriam dar golpe no Brasil? É lógico que haviam. Da mesma forma que tinha gente em 2022 que queria dar golpe no Brasil também, tá? Pode ter certeza que tinha gente que queria golpe. Mas a verdade é, eles conseguiriam o golpe em 64? Não, não conseguiriam. E em 2022 a mesma coisa. Então não tem por que se preocupar com esse pessoal. Enfim, aqui, ó, o Zé Dirceu disse num evento que o Tarcísio de Freitas é o candidato das elites para as eleições presidenciais de 2026. É lógico que o Zé Dirceu está falando isso porque ele não gosta do Tarcísio. Ele sabe que o Tarcísio ganha do Lula com muita facilidade. A preocupação dele é essa, né? Olha só o que ele diz aqui, ó. Ex-ministro de Lula, Zé Dirceu, disse que as elites já escolheram o governador Tarcísio de Freitas como candidato da disputa presidencial de 2026, ao invés de Jair Bolsonaro, coisa e tal. Olha como é que ele torce as coisas, né? Segundo ele, na visão dele, Bolsonaro era o candidato das elites em 2018. Esse pessoal da esquerda, cara, o que eu falo para vocês, estão parados no tempo. Eles estão numa época em que a esquerda ainda era rebeldia, ainda era o contrassistema. Não, as elites querem isso, nós queremos... Caramba, meu amigo, a herdeira do Itaú apoia o Lula, o pessoal dos bancos, todo mundo adora o Lula, porque o Lula aumenta a taxa de juros no Brasil, né? Fica uma beleza para os bancos, né? Você pegar essa elite aristocrática socialista de Brasília, esse pessoal rico do Brasil, é todo mundo sócia, meu amigo. Não salva um, é todo mundo socialista, todo mundo ama o Lula, todo mundo detestou o Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro queria diminuir o tamanho do Estado e Bolsonaro eles não têm controle. É os dois problemas que eles veem com o Bolsonaro nessa história, né? Aqui, ó. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato. Como não quer como candidato? O melhor nome da direita é o Bolsonaro. Não quer o candidato e vai ameaçá-lo com prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que está fazendo. Meu amigo, olha só, quem está botando o Bolsonaro na cadeia, evidentemente, é o STF. E está fazendo isso de forma absurda, sem nenhuma evidência. É só ver aquele relatório da PF para você ver que não tem nada, nenhuma ligação, nenhuma prova de nada, né?
Ah, teve maluco lá que estava discutindo plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo, sei lá o que, coisa e tal. É maluco abobado, né? Porque o cara vai discutir um plano de golpe com mensagem no celular. Pô, para com isso, né, meu amigo? Putz grila, né? Ou seja, era abobado querendo fazer coisa nisso daí, se achando golpista, né? Porque nem golpista é. O Zé Dirceu sabe como é que é golpe, meu. O Zé Dirceu, tomem cuidado. A esquerda sabe organizar golpe, tá? Não teriam forças em 64. Acho que também não vão ter forças em 2026. Mas que saber organizar isso melhor do que os atabalhoados da direita, certamente sabem fazer isso melhor, né? E aí, ou seja, esse caso aqui, ok, essas pessoas que organizaram esse plano, se realmente sabem quem são e coisa e tal, bota na cadeia. Agora, Bolsonaro, ao contrário, que você vê as mensagens das pessoas, é o pessoal reclamando que Bolsonaro não vai fazer nada. Não porque Bolsonaro não vai fazer nada, que frouxonaram, que não sei o que lá. No 8 de janeiro, muita gente que estava lá no 8 de janeiro já estava falando do Bolsonaro como frouxonaram, porque Bolsonaro não fez nada, o pessoal queria golpe. Tinha gente que queria golpe, tinha gente que queria golpe no dia 8 de janeiro. Todo mundo queria golpe no 8 de janeiro? Não sei. Aí, eu acho que é um salto muito grande isso, né? Aqui, ó, a fala foi feita durante o evento, ainda estamos aqui, caralho, o pessoal, tá vendo? É o que eu falo pra vocês, o problema do Zé Dirceu e de outras figuras da esquerda é isso, né? Os caras pararam no tempo. Eles não perceberam quanto que a sociedade mudou nesse meio tempo, né? E aí você tem essa situação, o Zé Dirceu, que era um cara inteligente lá por volta de 1990, agora começa a falar essas coisas, parece um idiota. Por quê? Porque, porra, ele parou no tempo aqui. Ó. Não, ainda estamos aqui preocupados com o golpe militar de 64 e coisa e tal. Quem no Brasil está preocupado com o golpe militar de 64? A gente tem um golpe novo agora. Pô. O Xandão já deu golpe no Brasil, já fez o AI-1 dele lá, que foi o inquérito das fake news. Aí o AI-2 agora é esse inquérito do suposto, entre aspas, golpe do Bolsonaro. Já estamos uma nova ditadura. A ditadura passada, ok, foi errada também. Eu sempre critico os militares. Acho que foi uma bosta a ditadura militar. Mas já passou, né? Já passamos por essa etapa, né? E esse pessoal está preso nisso, continua com o mesmo discurso, continua com a mesma coisa, achando que as elites que controlam a coisa e tal. Não, as elites são vocês, meu amigo, vocês são as elites. Quem tirou o Lula da cadeia são as elites de Brasília, justamente tiraram da cadeia, porque viram que só ele ganhava do Bolsonaro, né? O que eu falei para vocês. Quando o Bolsonaro ganhou em 2018, o pessoal achava, ah não, Bolsonaro, fenômeno, não vai conseguir nem governar, vai cair no primeiro ano e coisa e tal. Já estava o Dória ali querendo derrubar o Bolsonaro, o Dória com o Witzel, tentando derrubar o Bolsonaro no primeiro ano. O que aconteceu? O Dória e o Witzel sumiram politicamente, desapareceram politicamente, foram obliterados da política brasileira e Bolsonaro continuou forte no primeiro ano, né? Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o pessoal falou, ah, não, agora Bolsonaro cai, pô. Até governadores experientes estão tendo dificuldade, o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos, todo mundo tendo dificuldade com a pandemia, e o Bolsonaro então vai acabar, vai obliterar o Bolsonaro e coisa e tal. E aí, Bolsonaro passou a pandemia e eles viram que não caiu a popularidade do Bolsonaro. Bolsonaro convocava manifestação, juntava um monte de gente na rua e aí bateu o pavor no pessoal. Esse cara vai ganhar a eleição de 2022. Né? Foi o que eles viram que ia acontecer. E de fato, tinha tudo para ganhar, tanto que perdeu por uma merrequinha desse tamanho, né? Com tudo que eles fizeram. E aí o que eles fizeram? Pô, vamos fazer pesquisa para ver quem tira o Bolsonaro em 2022. E o Dória não tirava, o Moro não tirava, ninguém tirava, nenhum nome na direita ou na esquerda tirava o Bolsonaro em 2022. Aí eles tiveram que descondenar o Lula. Eu cantei essa pedra lá atrás, eu falei isso em 2021, eu falei, olha só, o plano deles vai ser esse, eles vão descondenar o Lula. E eles não podem só dizer que ele é inocente, eles têm que cancelar o processo todo, porque senão, pela lei da ficha limpa, ele ainda estaria condenado, também não poderia participar da eleição em 2022. Eles deram um jeito de descondenar o Lula completamente. Eu falei isso, que acompanhou meu canal nos Diários da Quarentena, meus vídeos que eu ficava andando de bicicleta lá no aterro na época da pandemia. Eu cantei essa pedra e aconteceu exatamente isso. Enfim, só que o problema deles é esse, né? A esquerda ficou parada no tempo. Não tem chance, eles não têm nenhuma chance de conseguir manter isso daí. E o próprio Zé Dirceu, que era um cara inteligente no passado, agora já está parecendo meio burro. E o Lula, que já era burro no passado, agora está parecendo uma porta, cara, de tão burro, uma coisa de idiota completa, né? Aqui, ó. Dirceu fez críticas ao movimento político vivido pelo campo da esquerda. Segundo ele, a atuação de Lula é um governo sitiado, que depende de alianças com grupos políticos que têm ideias contrárias ao interesse da esquerda. A direita sabe o que quer, nós precisamos saber o que queremos.
Não, vocês morreram politicamente, ninguém mais quer a esquerda, porque a esquerda é o establishment, e não conseguiram resolver. Vocês já estão há 20 anos no poder, Zé Dirceu, e não conseguiram resolver o problema de ninguém. É lógico que ninguém quer mais a esquerda no Brasil, né? Enfim, teve aqui mais um monte de pedido e coisa e tal, mas isso chama atenção, né? Até o Zé Dirceu, que já foi uma época inteligente, agora está falando obviedades. A elite não quer Bolsonaro em 2026 e vai ameaçá-lo com prisão. Mas... Fala sério, cara. Percebeu isso agora, Zé Dirceu? É isso mesmo, Sherlock Holmes? É mesmo, cara? Putz, grila, vou te falar uma coisa. Que tristeza, que decadência da esquerda.